Olá, queridos, graça e paz da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre um sermão que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava dando para os seus seguidores e num alerta ele falou: não joguem pérola aos porcos. O que ele quis dizer com isso? E é nesse vídeo falaremos exatamente sobre esta palavra: não dei pérola aos porcos. Se você não é inscrito nesse canal, aproveite esse momento, se inscreva, dê aquele joinha, compartilha, para que as vidas sejam elas alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Porque Jesus disse: não jogue pérola aos porcos. A ordem, não jogue pérola aos porcos, significa não devemos entregar as coisas de Deus àquelas pessoas que não veem nenhum valor nelas. Essa ordem completa a declaração de Jesus de que não devemos dar aos cães o que é santo. Isso quer dizer que existem pessoas que se comportam como cães e porcos diante do tesouro do reino de Deus. Elas rejeitam e não apreciam o que temos de mais precioso. Então, quando Jesus diz para não dar aos cães o que é sagrado e nem jogar pérola aos porcos, ele está ensinando que devemos avaliar o comportamento das pessoas diante das coisas do Senhor. Quando Jesus disse: não jogue pérola aos porcos, Jesus fez esse alerta durante o seu sermão no monte. Nesse sermão, Jesus dirigiu especialmente aos seus seguidores. Ele passou uma série de instruções sobre como eles deveriam viver e se portar de acordo com a realidade do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, esse sermão está registrado entre o capítulo 5 e 7. A frase "não jogue pérola aos porcos" está localizada especialmente no capítulo 7. Nessa porção do sermão do Senhor Jesus, que fez algumas considerações acerca do julgamento, inclusive nesse contexto que ele diz, as coisas das palavras. Não julgueis para que não sejais julgados. Lá em Mateus 7:1. Com essas palavras, Jesus não estava proibindo qualquer tipo de julgamento, mas estava proibindo o julgamento hipócrita, indicando, ou seja, um padrão e a forma correta pela qual os seus seguidores deveriam julgar adequadamente. Então, é na sequência desse ensino que ele diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atire as pérolas aos porcos, lá em Mateus 7:6. Nesse sentido, essa declaração serve de alerta acerca de uma verdade muito importante. Enquanto o julgamento hipócrita é determinadamente proibido, o julgamento justo é absolutamente necessário. Isso porque, para cumprir a ordem de não dar aos cães o que é santo, nem jogar as pérolas aos porcos, é preciso que haja um julgamento que possa determinar quem se comporta como cães e porcos diante das coisas de Deus. Quem são os cães e quem são os porcos? Cães e porcos, nesse alerta de Jesus, representa todos aqueles que não apreciam, ou seja, que desprezam absolutamente tudo que envolve o Evangelho de Cristo. Aqui é preciso entender que os cães naquele tempo eram predominantemente animais selvagens. Eles eram violentos e perigosos, andavam em bandos e causavam muito transtorno nas pequenas vilas e cidades. Os porcos, por vez, eram considerados animais imundos na lei mosaica. Os judeus não podiam ter contato com porcos, pois eles estavam ligados ao conceito de impureza. Então, quando Jesus usa
como a figura, os cães e os porcos, ele estava se referindo aos dois tipos de animais rejeitados pelos judeus. Dessa forma, seus discípulos puderam entender que existem pessoas que agem como cães e como porcos diante da pregação do reino de Deus. Não se pode dar as coisas sagradas aos cães, nem jogar as pérolas aos porcos. Da mesma forma, como os cães não entendem as coisas sagradas, os porcos não apreciam o valor das pérolas. Certas pessoas desprezam e não compreendem o valor das coisas de Deus. Se alguém jogar pérola aos porcos, ele certamente as pisará. Assim como é muito perigoso interagir com cães selvagens, que podem atacar e dilacerar alguém, né, matar alguém. Isso significa que os crentes não devem continuar anunciando a mensagem do Evangelho aos que deles escarnecem. Deve haver um limite. Eles devem exercer, ou seja, com muita prudência esse papel, né? E existe muito julgamento e autoridade, né? E precisamos ter essa autorização do próprio Cristo. Eles devem examinar e medir, queridos, com base na reação das pessoas diante do Evangelho. Elas são como os cães e elas são como os porcos. Esse julgamento, conforme já foi indicado, deve ser feito com muita paciência e atenção. Jesus compara aos cães e aos porcos apenas aquelas pessoas que desprezam e zombam das coisas de Deus. Não são pessoas blasfêmias que rejeitam deliberadamente e definitivamente as boas novas do Evangelho. Isso falando do Evangelho da salvação. Então, anunciar o Evangelho a esse tipo de pessoa é o mesmo dar o sagrado aos cães e jogar as pérolas aos porcos. Precisamos entender, queridos, o tipo de pessoas que nós estamos evangelizando e pregando, sem julgar. Fazer aquele julgamento básico, ver que está rejeitando, ver que não quer, né, a palavra do Senhor, a tua parte você fez. O que você tem que fazer é seguir, porque a sua parte de levar a palavra e a pessoa está zombando, a pessoa está criticando, a pessoa está escarnecendo, segue a sua vida com Deus, porque a sua parte você já fez.